Vai. Bora. Salve, sofredores! Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso. Ih, o Papinha tá Réveillon, tá em clima de Réveillon. Não sei porque ele tá soltando fogos, né? Porque o vídeo não vai permitir isso, vocês vão entender. Falaremos um pouquinho hoje do. Boa noite, primeiro, né, Papinha? Boa noite, Doguinha. Boa noite. Saudações, boa noite. Doguinha, dá aquele recado antes que eu comece a falar sem parar. Galera, assim, lembrando, né? Além daqui do YouTube, nós estamos no Instagram, no X e o TikTok vai voltar em breve, tenho certeza disso. Tá parado mais do que o Vasco, mas vai voltar. Exatamente. Não, o Vasco está em Voltaremos. movimento, só que o movimento é para baixo. Calma, calma. Eu sei o que você tá falando, estou no mesmo barco, estou na mesma posição hoje. Mesma Enfim, posição, assim, o Fluminense ninguém é o ganhou nada. atual campeão da Libertadores, da Recopa Você. e bicampeão estadual. Até o Flamengo ser campeão, bicampeão estadual. Ah, não tiramos isso. Você não se classificou, está em franca decadência, todo tricolor fala isso. Medo de rebaixamento. Então é Ah, isso. Bom, vamos falar do Carioca, né, das duas finais aí que decidiram, né, os finalistas entre Flamengo e Fluminense no sábado, um jogo xoxo 0-0, Maracanã Horrível. fez. eu vou dizer o seguinte, Rio. eu não achei tão xoxo, não. Eu achei Não, bem. calma, Muito vai ruim. ter hora de falar, Não, calma aí. foi um jogo difícil, porque ó, são duas equipes muito fortes. Não, No primeiro jogo, o Fluminense jogou sem o André. E o André, hoje, é um jogador que faria falta em qualquer time do mundo, tá, né? calma aí. Já vamos chegar lá. Porque não é que a gente não Calma concorda aí. falta em time do mundo e não está no Fluminense. Mas falaremos do Fla-Flu 0-0, esse xoxo, e falaremos do maravilhoso Nova Iguaçu 1 Vasco 0, que foi emblemático, né? Mas aí falaremos mais à frente. Começaremos pelo Fla-Flu, já que temos dois representantes, não achamos ninguém do Nova Iguaçu, então teremos só três partes dessa vez. Fla-Flu, Rafinha, vai lá, você começou falando um monte de besteira aí do Não, André. eu acho que o segundo Ah, jogo é a realidade desse confronto. É um jogo duro, equilibrado, que ninguém pode errar. No primeiro jogo, o ah, Fluminense muito disperso, sem o André. O Diniz escalou o time muito, mas muito mal. Coisa que ele não repetiu no segundo jogo. Escalou o time de forma mais equilibrada, mais balanceada, forçosamente, porque o Ganso estava machucado, o Cano também machucado, né? Então teve alguns desfalques, né, que acabaram beneficiando a escalação que o Diniz podia fazer da melhor equipe do não melhor não, mas de uma equipe mais equilibrada do Fluminense. Porque eu acho que o melhor ainda é com o Ganso. Uma equipe mais equilibrada do Fluminense. Então a realidade do confronto é essa do segundo jogo. É um jogo duro, o Fluminense até foi um pouco melhor no jogo, eu acredito, né? Um pouco melhor no segundo jogo, mas o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço. O Tite lá seguro, sem correr risco, né? É, até bem conservador, achei bem conservador, né? Para não dar realmente espaço para o Fluminense, né? E o Tite, em termos de armar defesa, realmente talvez seja o melhor armador de defesa do Brasil, né? Então, esse é o tipo de jogo. Eu acho que os próximos jogos Fla-Flu, se tiverem na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro, né, se esses jogos acontecerem, vai ter essa característica. Enquanto o André estiver no Fluminense, vai ter essa característica. Jogo duro, né? Disputado no meio-campo e com erro zero. Errou, acabou. Né? Podia ter acontecido no primeiro lance lá que o Marcelo dominou aquela bola bonita, lançou para a área e o Renato Augusto, em vez de chutar de esquerda, quis dar uma meia bicicleta ali, podia ter começado ali um primeiro gol. Teve outro lance do Renato Augusto na trave também. E outros lances, mas é muito detalhe. Então você não pode errar. Isso podia ter acontecido com o Flamengo também. O Flamengo podia ter feito gol. Né? Então, eu acho que o segundo jogo, sem a escalação desequilibrada do Diniz, com o André, é a realidade do confronto. É a realidade do confronto. E o Fluminense também um pouco mais fora do foco da Recopa, que o Fluminense começou muito mais tarde que os outros times. Também eu acho que esses 18 dias que o Fluminense vai ter até a estreia da Libertadores vai fazer muito bem para a intensidade e também para o treinamento do time, para a fluidez do jogo do Fluminense. Então, acho que o Fluminense vai vir bem forte para essa temporada mesmo. Tem muita gente, muito tricolor que eu estou vendo aí um pouco pessimista. Eu estou achando que o Fluminense vai vim bem forte mesmo. O pessoal falou, não jogou bem no último domingo, né? No sábado, quer dizer.
Gente, é do Flamengo. O Flamengo é um time difícil. Se tivesse jogado bem, é difícil. Jogou bem, mas é o Flamengo, um jogo duro. Não vai dar baile no Flamengo toda hora. Acabou de falar um monte de besteira, né? Não, você achou besteira que eu falei, gente? Achei. Pode ver. Achei que o Flamengo tirou o pé, senão já atropelou o Fluminense no Não, primeiro lógico que não jogo. tirou o pé, cara. Se esforçou O bastante. jogo O time foi jogou muito pela disciplinado. O time do Flamengo foi disciplinado e dedicado. Eu só tenho elogio para mas fazer o Flamengo. não era. Torcida aceita empate num jogo sem riscos. Então, assim, isso diz tudo. Doguinha, humilha ele aí, Doguinha. Vamos lá. Vou falar o primeiro jogo antes, que a gente não falou, né? Eu falei aqui. E para todo mundo foi um massacre do Tite, do Flamengo, em cima do Fluminense, não passou do meio de campo. Eu falei, cara, eu não vejo o Flamengo fazer isso há muito tempo, né? Eu não vi o jogo, tá? Falando isso porque eu não vi esse primeiro jogo. E foi um massacre aí que saiu na mídia. Não foi Aí, massacre. pois é. Eu também duvidei, tá? Antes de ver, eu duvidei. Aí eu fui ver o jogo. Cara, eu não achei nada disso. Não foi massacre. Atropelamento. Discordo aí da mídia, todo mundo falando isso. Falaram que só o City e o Flamengo fizeram o que foi feito nesse primeiro jogo aí. Não, eu acho que foi Muita gente falou isso. muita coisa, Cara, eu, os flamenguistas eu estavam fui muito ver os lances convictos do assim, jogo. cara. O Flamengo jogou mais, estava mais disposto, pelo menos. Merecia ganhar, obviamente, mas eu não achei esse amasso todo, não, tá? Até porque, cara, o trabalho do Tite está no início ainda, né? E a gente viu como é que foi o segundo jogo lá, né? Um jogo lamentável de assistir. Foi duro de assistir aquele jogo, cara. Concordo com o Rafa aí, que o Fluminense teve uma chance lá no início do jogo, lá com um triciclo lá quebrado do, Renato do Renato Augusto. Augusto. Acho que ele se precipitou, dava para dominar, não sei, tentar o gol. Podia ser outro jogo, óbvio que podia. Mas o É. Tite entrou como a gente conhece ele, né? Entrou muito com o regulamento baixo do braço, né? Aí, cara, ele tem que aprender que o Flamengo não é assim, cara. A torcida do Flamengo não quer saber do time entrar com o regulamento debaixo do braço, cara. Mas o É Tite assim, é 1-0 é goleado. É campeão, né? O ele Tite pode até acostumar, a torcida do Flamengo pode se acostumar a isso, pode. O Corinthians se Pô, cara, acostumou, mas né? O vai Corinthians se demorar. acostumou. O Corinthians se acostumou. Cara, é assim, porque começaram a vir os títulos, né? É, eu acho que vai vir título, vai vir título. Esse Carioquinha aí, o Carioquinha, a gente Campeão, falou aqui em off, eu já botava o time reserva. lógico, Não vai campeão. fazer isso. Porque Não. no meio dos dois jogos, a gente vai lá na Colômbia, na altitude, jogar contra o Milionários. Ele vai botar time reserva, ele vai botar time reserva. São 2.635 metros, mais ou menos. Negócio desse, 25 metros. Eu acho que se o Flamengo ganhar o primeiro jogo, o segundo jogo é reserva, sem dúvida. Cara, assim, mas tem um jogo depois. Nós temos elenco para botar time reserva, na minha opinião. Carioca, cara, é a pré-temporada. Ganhou, beleza, não ganhou também, beleza. O negócio é montar o time. até. Não, ainda mais não sendo sobre o rival, né? Se fosse um rival, lá o Vasco, aí talvez fosse um jogo mais que o Flamengo fosse ter que levar até mais a sério, né? Não pode perder de Exatamente. jeito nenhum. Agora, quanto ao Nova Iguaçu, cara, de verdade. Não, Nova Iguaçu, Terceiro, cara, olha que curioso. O Pedro tem 9 gols e o Carlinhos tem 8. Ele é bom Acho jogador. que só isso aí que vai contar mesmo lá pra eles. Os dois vão querer pô, fazer gol. o Nova Iguaçu fez uma boa campanha. Isso, assim, isso não tira, né? Não poderia ser o finalista. Mas, assim, jogou bem. Porque, assim, não foi um jogo contra o Vasco, vou adiantar um pouco, classificou o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu jogou 4 vezes contra o Vasco, se eu não me engano, ganhou 3 e 3, né? empatou 1. E só Quatro somou um vezes? gol. Então, Não, 3 houve vezes. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes, perdeu 2 e empatou 1. Então, assim, passou com muito mérito, né? Mas a gente vai falar isso mais à frente. O Nova Iguaçu Mas, perdeu um jogo. Só perdeu um jogo o Nova Iguaçu. que não Não, foi pro claro. Vasco. Quem perdeu foi o Alguém. Vasco, Fluminense, ele pro falou. Fluminense. Pro time B do Fluminense. Time C, na verdade. É, Não tinha nem o time B na época. Não, o Nova Iguaçu ganhou 2 do Vasco, né? Deu duas do ganhou Vasco. 2 e empatou 1. Então, cara, não tem nem do que reclamar. Não tem o que Ó, jogou reclamar. melhor. Não, mas jogou melhor. Gente, jogou melhor. Sim. Não teve, É, não foi aqui no contra-ataque, não. Jogou melhor mesmo. tá mais à frente. Vamos acabar de falar do Flamengo e do Fluminense. Foi esse negócio xoxo 0-0, não merece, muito chato. A torcida do Fluminense não foi no segundo jogo, parece que só tinham 314 pessoas. Normal também. É Não, isso. foi. Zero. Tá uma vergonha. A torcida do Fluminense lá Ah, não no. foi. Cara, não, não, Ganhou não três foi. gols. A torcida não foi porque não estava mais interessada no Carioca e o mandando do Flamengo. Sabia que ia ter a maioria do Flamengo e não foi, pô.
E um monte de blogueiro Eu, se do estivesse Fluminense lá, dando eu, se estivesse piti. lá, eu iria. Eu iria. Aí no Brasil. Ah, Se eu estivesse no Brasil, eu iria. não é nada. Não é nada. Foi ninguém, pô. Só Não, foi Quem o iria, foi, ingresso. pô? ia pegar o metrô. Só foi Eu ia que nem para ia que nem o goleiro do Nova Iguaçu de metrô. o metrô. É. A maioria ali devia ser rubro-negro, turista, que comprou ingresso da torcida do Fluminense para poder entrar ainda. Não, ali só tinha os familiares dos jogadores. No máximo, né? Só de Mais nada. pulseira. Todo mundo tá na arquibancada tava de pulseira. Tava Os podendo. blogueiros do Fluminense lá, esse Gente, monte de blogueiro vocês tem falaram de aí. falar que o foco é Libertadores, o foco do Fluminense é Libertadores, pô. Youtuber Rapidinho, do Fluminense. Esse que é o bi, voltando esse que é agora. o bi. Agora o Doguinha falou do blogueiro e o Diniz, que tá dando chilique aí. Fala rapidinho aí do Diniz, coisa Ah, rápida. foi péssimo. A entrevista dele foi lamentável, Ó, lamentável. novo produto dos sofredores, ó. Vai Tá, aparecer por causa do fundo de tela. aí, Mousepad, ó. Ah, aí mouse, sim. Bom, deixa eu falar. O manda um Diniz rápido. foi lamentável na entrevista, um ataque de pelanca ridículo, né? Não admite, né? Os influencers do Fluminense, os jornalistas tricolores, enfim, ninguém quer a demissão do Diniz, então foi totalmente necessário, né? Foi uma coisa meio fora do tom, né? Ele Então, é, hã? Não e ele entendi. é. Não, Ele é fora. totalmente fora do tom, desnecessário. Até porque não, era um jogo que não, um campeonato que para o Fluminense não queria dizer nada de muito importante, totalmente fora do tom. Mas espero que ele recebeu muitas críticas depois disso, depois dessa entrevista, né? Espero que ele coloque a cabecinha no lugar e não faça mais esse papelão, né? Cara, ele é assim, não tem jeito. Um Ele é assim, papelão, um sério. papelão. Entrevista lamentável. Se ele não tivesse ganhado a Ele querendo Libertadores, tinha caído. dizer, ele querendo dizer o que o jornalista deve perguntar, que tipo de pergunta deve ser feita, que tipo de análise deve ser feita. Então foi lamentável a entrevista do Diniz, realmente lamentável, e uma reação desmedida, né? Desproporcional, totalmente desproporcional. Então Tá tá, perdendo a então cabeça vou ele. dar boa noite pro Vitor, que entrou agora, Vitão. Boa noite, chegou atrasado, mas tudo bem, a gente aceita. Tá E na aí, tolerância. pessoal, tudo bem? Ó, te dá a chance de falar sobre Fla-Flu. O Fapa estava encerrando aí, falando um pouquinho do destempero do Diniz na Sim, entrevista. lamentável. Um gatilho aí que o Douglas puxou, né? Falando dos blogueiros do Fluminense. Quer falar do Fla-Flu, Vitão? Precisa, né? Quer não, né? Precisa. Não, mas é falar exatamente o que vocês querem saber. Os dois Fala jogos do Carioca. da Ah, classificação do o Fla-Flu. Douglas analisou o primeiro jogo como um jogo, né, um jogo. Como é que você Taticamente analisou, Douglas? Como é que foi? Você falou do primeiro jogo para o Vitor pegar aí. Não, assim, na verdade, Não. assim, pegando aqui, desculpa, gente, pegando aqui. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Boa noite a todos. A satisfação estar aqui novamente, entendeu? Para falar as besteiras de sempre. Então, é o seguinte, a gente, antes das semifinais, né? A gente fez né, gravou aqui, né? Eu acho que estava o Rafa e o Douglas, e a gente falou mais ou menos, né, dos prognósticos para as semifinais, quem avançaria. Né? Na época ali, né, eu falei que nessa semifinal entre Flamengo e Fluminense, né, o Flamengo era bem favorito, no meu modo de ver, e aí expliquei não só pelo time, né, eu expliquei no meu modo de ver, o Fluminense se encontra num momento físico, entendeu? Voltou o trabalho, teve férias mais longas, né, por conta da Libertadores do ano passado, voltou depois de todo mundo, entendeu? Tá no estágio inicial, enfim, de preparação física, enfim, normal, né? Coisa que aconteceu com o Flamengo no ano passado, né? Os times voltam, já atropelam um monte de disputa, uma confusão, entendeu? Sabe, é difícil, cara. Então eu vi o Flamengo já com uma pré-temporada já em andamento, eu vi o Flamengo num estágio tático, técnico, físico, enfim, já à frente do Fluminense, né? Então, acho também o time do Flamengo atual, né, comparando o time do Flamengo e o time do Fluminense, acho o time do Flamengo melhor do que o do Fluminense. Fala do elenco, né? Hã?
Elenco, o time elenco, né? Os jogadores. Não, o time, os 11 eu acho melhor, E e a maneira de jogar. A maneira de jogar que o você fala. elenco eu acho muito melhor, né? E aí eu falei sobre isso. Então, e falei que o Flamengo, no meu modo de ver, se não acontecesse nenhuma maluquice do futebol, que o Flamengo estaria na final. E realmente foi o que aconteceu, né? No primeiro jogo, assim, numa superioridade assim, até acima do que eu imaginava, não é uma coisa normal para clássico, aí independente dos times, independente de estado, enfim, um clássico, né, entre dois times grandes. É difícil você ver uma superioridade como foi a do Flamengo em cima do Fluminense, né, sobre o Fluminense do primeiro jogo, né? E no segundo jogo, cara, é difícil você analisar o segundo jogo, porque o segundo jogo é aquele de você, pelo que eu entendi, pelo que eu vi assim da postura do Flamengo, é um jogo de você administrar o resultado que conseguiu no primeiro jogo, entendeu? Então, não é um jogo que você, sabe, dê para você fazer muitas leituras assim. O Flamengo conseguiu um bom resultado, já tinha a vantagem de dois resultados iguais, entendeu? Entrou para o segundo jogo para administrar isso e eu acho que fez muito bem. O Fluminense acabou não ameaçando de novo, jogou melhor do que no primeiro jogo, até porque tinha que conseguir um resultado, né? Que não era fácil, teve que se lançar. O Diniz escalou Mesmo melhor também, né, Vitor? O Diniz escalou melhor dessa vez. Forçadamente, mas escalou melhor. Sim, mas mesmo assim não foi um jogo que o Fluminense ameaçou muito o Flamengo. Depois o Diniz falou que teve, né, que se tivesse que ter um vencedor seria o Fluminense. Eu não concordo. Para mim, o único time que fez um gol no jogo, e no meu modo de ver foi um gol legal, porque a falta não existiu, Eu achei né, foi falta. o Lamentável. Flamengo. Achei Esse falta. é Lamentável. Achei falta. isso é uma questão de opinião, de leitura do lance. Para mim, sabe o que eu acho? Sinceramente, gente, eu acho o seguinte: Eu o achei juiz, discutível, mas achei falta. o juiz está. Pô, Tudo bem, tudo bem. Quem achou falta é possível que ache, e quem não achou também é possível que não ache. Não tem nenhuma coisa, sabe? Agora, o que eu questiono é o seguinte: sabe? O juiz está a meio metro do lance, em tempo real, na velocidade real do jogo de futebol. Ele está bem colocado, ele está vendo a jogada, sabe? Ele faz assim, ó. Foi o Keno, né? Não, acho que foi o Arias. Não foi o Arias? Eu acho que foi O Arias ajeitou para chutar. Acho que eu foi o acho Arias. que foi o Luiz Araújo em cima do Keno. Acho que foi isso. isso. Isso aí. Aí o juiz faz assim pro Keno, entendeu? Então, sabe? Porra, o cara tá ali em tempo, sabe, vendo na velocidade que é a velocidade do futebol, sabe? Vendo o futebol como ele é. Gente, em câmera lenta, a maioria dos lances, cara, se você buscar ali mesmo, parar, pausar, entendeu? Buscar um outro Mas vai dar ângulo, falta. você vai arrumar uma falta. Não, foi falta. O cara Você tava. arruma, dá Eu para achei que arrumar foi uma falta porque o falta. cara tava de frente para o lance com a bola para chutar. Tudo bem, O cara Rafa, veio atrás e falou, pô. eu já entendi que você achou que foi Falou. falta. Tudo bem. A Tem questão, chance, não cara. estou falando nem de você, nem do que você acha, nem do que eu acho. Eu estou falando do juiz. Isso é O verdade. juiz estava no. O juiz, ele é pago para fazer isso, para apitar o jogo, para dar falta quando ele achar que para dar cartão, enfim, para controlar ali, né? Então ele estava bem colocado, em cima do lance, sabe? Ele ignorou a jogada, sabe? Por que ele depois no VAR, aí o VAR chama, aí o cara vai olhar o jogo, o lance pausado, aí olha em câmera lenta, aí teve um contato, aí tem o cotovelo. Gente, em câmera lenta, dá para achar falta em qualquer lance. Se você pegar uma tomada, sabe, uma posição de câmera, enfim, dá Mas para não foi achar, absurdo, não cara. foi absurdo, não, Vitor. Não foi absurdo, não. Sabe o que Não, que mas isso lembra? eu O acabei de falar que não foi absurdo, cara. Eu só estou falando que o juiz, que sabe, na hora do lance, bem posicionado,
em cima do lance, ignorou o contato, entendeu? Futebol tem contato, é assim mesmo, Bragantino e entendeu? Botafogo. O gol do Botafogo sai de um lance que clássico, se o juiz é nacional, ele dá falta. O argentino não deu. Gente, pô, isso é exatamente, Na hora, meu irmão, não exatamente, foi nada. exatamente isso, A cara. gente já viu critérios de pênalti, inclusive, diferentes. E olha só, nesse mesmo jogo, tiveram alguns lances do André, né, dentro da área, em escanteios cobrados pelo Flamengo. Cara, que se o VAR chamar ali, entendeu? Eu vou te falar, se não tivesse saído o gol, tudo bem, o VAR só pôde chamar porque na sequência do lance teve o gol do Flamengo, sabe? Ninguém, se aquela bola, sei lá, o zagueiro do Fluminense cortasse o cruzamento do Arrascaeta, sabe? Ninguém ia falar nada da jogada, entendeu? Eu achei, cara, sinceramente, é absurdo dar falta. Não, não é absurdo. Em câmera lenta, não é absurdo. No VAR, não é absurdo. Assim, no lance em si, né, na vida como ela é, entendeu? Eu achei nada. Absolutamente nada. Mas, enfim, é isso. É uma questão de opinião mesmo, entendeu? É só uma questão de opinião. Então, Teve um eu acho lance. que se tivesse um vencedor, seria o time que fez um gol. Teve um lance idêntico no clássico Liverpool e Manchester. Cara, a falta idêntica, o juiz nem pensou em marcar nada. Lógico, E mas saiu o gol. o Douglas, o juiz do Maracanã também não pensou em marcar nada. A diferença é que o VAR lá na Inglaterra, ele não tem essa interferência no jogo como tem o VAR no Brasil. Essa que é a questão, entendeu? É o cara chamar. O cara que está lá no VAR, ele está olhando assim, ele está olhando o lance, né? Ele falou, porra, o cara está lá dentro do campo, amigo. O cara está Cara, não- bem dentro da jogada, entendeu? O cara não deu, deixa o lance correr, cara. Entendeu? É isso. E eu tô falando isso, olha só, eu tô falando isso para um lado e para o outro, sabe? Assim, você vê para todos os times, o VAR às vezes intervindo, né? Chamando o juiz no campo e para o cara dar uma olhada. Você vê, cara, você vê todos os times sendo favorecidos, sendo prejudicados, entendeu? Enfim, esse é um lance que, no meu modo de ver, o Flamengo foi prejudicado e o Fluminense beneficiado. Mas, porra, acontece ao contrário também, entendeu? É que o VAR se mete na onde não tem que se meter, cara. Essa que é a questão, entendeu? Tem um juiz no campo. O É isso. Flamengo prejudicado é muito difícil acontecer, né, Rafa? Tem que estar resolvido para isso acontecer. Na dúvida, é do Mengão e do Corinthians. Ó, informação do Carioca. Para de fechar o Carioca, informação, tá? A final foi antecipada para sábado, porque o Flamengo joga na terça-feira lá na Colômbia, na altitude. Tá, a Bom, gente não Primeiro enterrou, jogo antecipado. muito enterrou o justo. Ah, Até porque Encerrou. e falando, se ganhar o desculpa, primeiro jogo, gente. se ganhar o primeiro jogo, o Flamengo vai poupar o segundo, com certeza, né? É. Não, eu vi o Marcos Braz dando uma entrevista, acho que foi ontem, né, lá no sorteio, depois do sorteio, falando que isso aí, o Flamengo vai jogar um jogo da final do Carioca e depois vai estrear da Libertadores entre as finais do Carioca. Gente, porra, Carioca tá de sacanagem, né? É Carioca é muito, é pré-temporada, muito. amigo. É o que a gente falou aqui. Qualquer coisa olha só, bota qualquer time nas finais do cara, qualquer um. Esse Flamengo Sub-20 que acabou de ganhar a Libertadores, mete esses moleques. Libertadores? Libertadores Sub-20, acabou de acontecer aí. Eu sei. Exatamente, foi disputada. Foi Pode mais. disputada a Libertadores Sub-20. Para estar lá, teve que ser o campeão brasileiro Sub-20. Para. Enfim, Final contra o Boca. Inventando a tudo. final foi contra o Boca Juniors também. Foi no Sub-20. Maracanã? Foi no Maracanã? A final, não, o torneio foi todo disputado lá no Uruguai. Ah, tá. Libertadores, então. É disputado em 20 dias, eu acho. Torneio início, torneio início. Bom, enfim, a Libertadores, pega esses moleques que ganharam esse torneio início, Isso. Sub-20, Sul-Americano, Isso aí. enfim. Pega essa galera e bota para jogar o Carioca, as finais do Carioca. Se qualquer coisa no planejamento, sabe, você atrapalha
a Libertadores, você tá louco. Ainda mais com esse dinheiro que vai ser O distribuído agora. planejamento tá errado, gente. Ainda mais com o Entendeu? dinheiro. São 150 milhões distribuídos. Não me 160. interessa. Gente, olha só. 160. A estreia da Libertadores a Libertadores é a prioridade. A estreia da Libertadores é a prioridade. Você sabe tudo para ter os seus melhores jogadores nas melhores condições para estrear na Libertadores. O que vai acontecer no Carioca? Não sei. Bota qualquer time, entendeu? Bota A gente falou que uma antes, a gente falou que antes. molecada lá, entendeu? E não tem importância, gente. Não pode, sabe, um torneio de pré-temporada, né, como o estadual do Rio de Janeiro, atrapalhar mesmo que minimamente uma estreia na Libertadores. Isso é coisa de maluco, entendeu? É coisa de gente louca, Concordo. sinceramente. E voltando assim, você me perguntou também da semifinal. Teve uma outra semifinal que eu falei aqui também, que, que no meu modo de ver, o Vasco iria avançar, né? Não, a gente vai falar dela agora. A gente está esperando você terminar o Flamengo para falar dessa. Tá. A gente não entrou nessa ainda, não? Não, vamos falar agora então de Então Vasco. cheguei na hora boa. Nova Iguaçu e Vasco. Tu sabe que quando eu falo do meu Vascão, aí bota o coração, aí é outra história, né, amigo? O meu Vascão me decepcionou bastante. Me decepcionou bastante. Apesar de eles ter dito aqui, você não estava, né? Mas você sabe que em 3 jogos o Vasco só conseguiu um empate contra o Nova Iguaçu. Então, assim, foi muito merecida a eliminação, não foi um acidente. Como o Rafa disse, não foi um contra-ataque. O Nova Iguaçu jogou melhor os 2 jogos. Enfim, tem que torcer para que Mares venham para o bem, né? Que a eliminação deu uma sacudida. Cara, eu acho que o Vasco deve encarar a situação como ela é, entendeu? Pré-temporada. Está numa fase de preparação. Eu acho que é até mais grave. Isso. Eu acho que é mais grave, porque eu acho que o Vasco ressaltou esse jogo, né? Não o resultado, mas o jogo ressaltou umas deficiências assim muito evidentes do. Mas é isso, é uma preparação, Rafa. A partir disso, você faz as correções, entendeu? Eu acho que vai ter que precisar contratar, não é? Não, não é só treino. Não, para aí. Correção é agora, uma coisa. É agora que dá tempo, né? Mas olha não é só. mais na frente. Correção é uma coisa, cara. O Vasco não tem criação nenhuma. Zero. Seja por meio armador, seja por tabela na esquerda, tabela não tem nada. Não tem. Os pontos do Vasco, né? Os atacantes de lado do Vasco são muito fracos. Muito fracos. O Vasco não tem cabeça de área. As cabeças de área são bem ruins. Né? Na verdade, não é que o Vasco não tenha cabeça de área. Bem ruim. O Vasco joga numa roubada. Os volantes do Vasco, o primeiro volante do Vasco, ele joga numa situação que o cara tem que ser fenômeno, entendeu? Nesse time do Vasco para fazer ótimas partidas, que o cara joga numa roubada, amigo. Não é o Zé Gabriel esse cara. Não é o Zé Gabriel. Cara, ele machucou aí, né? Qual o nome daquele outro cara que jogou outro cara? Joga muito na roubada, cara. Esse cara Paulinho e Jair machucaram, né? Eu acho que a grande porrada no Vasco não contava era com a lesão do Paulinho. O Paulinho faz bem aí ao ataque, recompõe bem. E aí você lesionou e não conseguiu trazer um cara que tem a mesma dinâmica de jogo. Apesar do Galdame chegar bem, ser um bom jogador, mas acho que ele é mais lento, né? O Paulinho dá mais velocidade ao time. O Praxedes, você criticou, né? O Praxedes. O Praxedes, eu não sei porque que ele insiste, sinceramente, falta dar porrada no Praxedes, dar um gás. Ele me parece muito passivo no jogo. Eu acho que ele é o Pelé e não é o Pelé. E o Ramon, cara? Eu acho que o problema é o Ramon. Não tem time, Eu acho que o mal do Vasco é o Ramon. O Praxedes é um bom jogador, cara. Ele só precisa do time estar funcionando para ele poder jogar o melhor futebol dele. Ele não é um jogador que vai fazer o time jogar. Essa que é a questão. Vou dar uma dica. Dá uma dica pro Vasco. Vou dar uma dica pro Vasco. Filipão está na iminência de tomar um pé na bunda lá no Galo. Mas o problema do Vasco não é banco, não é o treinador, não, cara. O Vasco, cara. Não, não é não. O Galo está querendo pegar o treinador do Fortaleza. Né? Mas esse cara não sai de lá, não, Vojvoda? Não sai, não. Sai, não. Será? Não sei pro São Paulo, vai ser pro Vasco. Alguma informação aí, Nil? Não, eu tô falando que o Atlético vai perder sim, o Atlético, não pro Vasco. O Atlético quer o Vojvoda. Sim, aí pode ser.
O Vasco não se desfaz do Ramon, a não ser que o primeiro turno seja um desastre. Eu não acho que seja ele, eu não acho que seja ele o problema, não, cara. Ah, eu acho que é. Acho que Não. 777. Tem que trazer Cara, jogador bom. se vocês viram o O último negócio jogo aí contra o Nova Iguaçu, é ele, cara. Ficou bem é, claro pra mim. é meio sombrio. O Vasco, com esse negócio da 777, é uma coisa meio sombria, né, cara? Paira uma nuvem ali em São Januário, né, cara? Que você não. Sabe? É difícil, é uma coisa meio. É difícil você entender o que acontece ali legal, sabe? Assim, mas Então, a ideia eu acho que era assim: acharam que a 777 fosse entrar, fosse trazer o Messi. Força de expressão, né? Mas fosse trazer. sim, sim. Assim, o nome de peso dele foi o Payet, Mas que para trouxe mim. bons jogadores, cara. A Sim, 777 trouxe bons ele, jogadores. ele tem um elenco, ele trouxe alguns caras, ainda não encaixou. Eu não acho o time horroroso, não, cara. Não acho mesmo. Assim, apesar de não ter passado pelo Nova Iguaçu em 2 jogos, o que é, porra, Não, o terrível. pior não é isso. Pior é É, que o pior que no primeiro. O primeiro já conseguiu sobreviver no primeiro, que a Nova Iguaçu, assim, no meu modo de ver, foi pô, bem superior, né? E o Léo Jardim estava naqueles dias lá dele, enfim, Ave também, né? conseguiu ajudar bastante o Vasco. No Não, segundo jogo já foi mais equilibrado, mas foi mais equilibrado. O Vasco acho que jogou pior o Nova Iguaçu, o primeiro jogo foi desequilibrado. performance. Eu acho que o Nova Iguaçu jogou muito bem, entendeu? No segundo jogo, o Nova Iguaçu jogou legal, mas o Vasco jogou muito mal, cara. Eu achei É, muito mal o Vasco no segundo jogo, cara, muito mal. eu, sinceramente, assim, o Douglas falou do Ramon, eu só não entendo a insistência no Zé Gabriel. Assim, é um cara que não pode ser o primeiro, não pode ser o. Não pode, Mas trouxe ordem. ele não Tem outro. botou o Medel lá, cara, não começou o Medel com o Ele Medel na pode, frente da zaga. Para mim, pode botar. para mim, a cagada foi aí. Entendi. Tirar o Medel da zaga para botar de volante. Para mim, a cagada começou aí, entendeu? Aí depois, porra, ficou aquele, sabe, aquela confusão e tal. E o Payet, cara, tá rolando direto essa questão aí do, pô, quem é melhor, se é o Payet ou se é o Arrascaeta, tá rolando isso aí direto, né? Porra. Não, Enfim, na carreira tudo bem, mas não, não, hoje não é. Hoje não é. tá dando a minha opinião, ninguém pediu, mas dando a minha opinião, hoje, Hoje não é. Arrascaeta é superior ao Payet, assim, Mas assim, na carreira não. Na carreira o pai é uma mais. certa distância. Mas o melhor do Payet e o Melhor. melhor do Arrascaeta que eu vi até hoje, pô, o Payet é bem superior, cara. Bem Não, superior. assim, eu acho, eu sou suspeito para falar, mas vou falar aqui. É mais ou menos um pouco comparando ao Ganso. Depois eu falo do Ganso. Eu acho que ele joga outro esporte. Outro esporte. Você vê ele jogando, ele joga outro esporte. Se ele não ganhou título, se ele, porra, não vai levar o Vasco Mas ao título. porra, isso aí é o de menos, cara. Pô, se Ele, ganhou título. Ah, eu joga falei, bola demais. Eu acho que joga bola demais o é Paia. o que eu acho do Ganso. Eu acho o Ganso assim, um jogador espetacular, assim, jogando bola. Mas, assim, é melhor do que vários que ganharam muito mais coisas e é pior do que esses daí. Entendeu? O Eu número acho. de títulos, cara, para falar do que o jogador é capaz de fazer com a bola, Não tem nada a porra, ver. sabe? É meio estranho isso. Eu acho que É gente que discute desse nível. Não, o Pai não ganha nada, acho que é campeão de tudo. Eu aí acho que o Pai. vai Não, o pegar o Ganso já Harry tem dois Libertadores. O Ganso tem vai dois pegar o Libertadores Harry que nem o Kane aí Arrascaeta. porra, O Ganso né? tem dois. Pega o Harry Kane aí do Bayern de Munique. Não nada. Porra, o cara faz 200 mil gols por partida, entendeu? Nunca ganhou nada, pelo visto chegou no Bayern de Munique, levou essa nhaca, não vai ganhar também. Meu Hein? irmão, e o cara, ninguém tem mais participação. Ah, não, tem um cara do Sporting, né, lá de Portugal, que tem mais participação em gols do que o Harry Kane. Eu acho que é o cara e o Harry Kane, assim, das 5 principais ligas Não, da então, Europa. o importante é Entendeu? assim: Porra, e aí? quem vê sabe que é melhor. Não, lógico que hoje você não vai comparar. Hoje o Arrascaeta está numa. Só que o Arrascaeta ele é Não, esse hoje não craque. tem comparação, amigo. Hoje não tem Não, comparação. Hoje não tem hoje comparação. Não, eu acho que compara sim. Eu acho que até melhor, mas acho que compara. O cara é bom, cara.
cara joga bola ainda, velho. Não. Ele o Payet é muito bom. Eu não comparo ele com o Arrascaeta primeiro. Acho que aí é melhor, mas dá pra comparar. Os amiguinhos do Arrascaeta, se eu Melhor. pegar os amiguinhos do Arrascaeta e comparar com os amiguinhos do Não Payet, dá pra porra, comparar, não, então. né? É incomparável. Não, mas E isso faz com que o cara que já é bom, né, não, pô, tenha um o rendimento Arrascaeta é ainda melhor, maior, né, mas não cara? não tem como comparar. Não é assim. Eu acho que é. Eu acho, nesse momento, o Arrascaeta bem melhor do que o Acho que Payet. o Payet joga muito, né? Nesse momento, tem comparação, mas, sabe, tem uma distância nesse momento. Mas, pô, que o Payet jogou de bola no auge do Payet, tipo Eurocopa, porra, irmão, o Arrascaeta vai ter que remar um pouco ainda, cara. Isso das pessoas que torcem para outros times. Porque, assim, você às vezes discute com os cabeçudos que batem nessa tecla e só querem falar isso. Mas, enfim, então foi isso. O Vascão perdeu. A final vai ser Nova Iguaçu e Flamengo. Acho que o Flamengo ganha com o pé nas costas, né? Não é. Nova Iguaçu teria que jogar muito para poder fazer graça com a reserva do Flamengo. Mas ela resolve aí no primeiro jogo. Assim, você acha que o Vasco não queria ser vice de novo do Flamengo? Você acha que rolou um Eu negócio? acho que o Vasco quis poupar para começar bem o brasileiro. Então Já tá bom. viu os erros, já viu as carências do elenco, vai trabalhar para contratar mais 2 ou 3 e vem bem para o brasileiro. Cara, eu acho que essa final aí, cara, eu acho que o Flamengo é bem favorito, né, a ganhar o título da pré-temporada, né, fechar a pré-temporada com 2 bons jogos, né, mas tem que jogar, amigo. Ué, É, tem que Nova jogar. Iguaçu Eu vi jogos ganhou. olha só, o Nova Iguaçu, nos 2 jogos que eu vi contra o Vasco, o Nova Iguaçu não jogou bem porque o Vasco jogou mal, não, hein, gente? Jogou bem, jogou bem. O Iguaçu jogou 2 boas partidas, Jogou tá? bem. Jogou bem. Mas Jogou é duas boas partidas, independente do Vasco. Tudo bem, o Vasco contribuiu bastante, mas o Nova Iguaçu, pô, fez 2 bons jogos, cara. Sério mesmo, mas entendeu? final vai Eu só pega. acho que em 2 jogos é muito improvável que o Nova Iguaçu supere o Flamengo em 2 jogos, tá? Mas tem que jogar. Eu acho que vai dar Nova Iguaçu. Vamos encerrar então, Doguinho? Vamos encerrar esse vídeo? Vamos fazer um outro vídeo da Libertadores? Vamos lá. Vamos, galera, dedo no like aí, hein? Estão precisando. Vamos lá, pessoal, arrebentar, hein? Vamos arrebentar no like, hein? Tá todo mundo Arrebenta, arrebenta.